como havia prometido solenemente a seus antepassados. Nenhum dos seus inimigos resistiu a eles, pois o Senhor os ajudou a conquistar todos os seus adversários. Vamos lá para terminar? Nenhuma das boas promessas que o Senhor fez à família de Israel ficou sem cumprir. Tudo que ele tinha dito se realizou. Você pode dar um glória a Deus aí por isso? Eu quero que você leia bota versículo 45 novamente aí. Eu quero que quando você disser assim, ó, que o Senhor fez a família, aí você vai dizer do seu nome, tá bom? Amém? Está ali a família de Israel, mas nessa noite vai ser sobre a sua família. Quantos creem nisso? Vamos juntos? Nenhuma das boas promessas que o Senhor fez à família de Márcio ficou sem se cumprir. Tudo que ele tinha dito se realizou. Amém? Se você crê, aplauda ele aí nessa noite. Dá um glória a Deus aí bem forte. É isso, irmão. O Deus que pode fazer quando eu escolho crer. Esse texto ele fala de forma muito precisa sobre o fim de uma história do povo que Deus tirou no Egito. Passou 40 anos caminhando no deserto e entrou na terra que Deus prometeu a Abraão, a Isaac e a Jacó. Quando o texto diz que Deus prometeu aos antepassados, Deus está falando, Josué está falando que Deus prometeu a Abraão, Deus prometeu a Isaac, Deus prometeu a Jacó e Deus realizou na família de Josué. Esse mesmo Deus é o Deus que nós servimos, é o Deus que nós cremos, é o Deus que nós nos juntamos aqui para ouvi-lo, para adorá-lo. É um Deus que quando Ele faz a promessa, Ele cumpre a promessa. E nesse texto nós vamos entender de forma precisa a importância da nossa fé. Nós estamos no meio de uma geração em que a emoção ela está acima da fé. E nós precisamos cuidar disso, meus irmãos, amigos e amigas, nessa noite. Se você tem que zelar por algo, é a sua fé em Deus. Não é a fé em pessoas, é a fé em Deus, o Deus que criou todas as coisas, o Deus que sustenta tudo em suas mãos. Existe um Deus que está vivo, Ele não está morto no céu, Ele está vivo entre nós. E esse Deus, Ele continua operando, Ele continua trabalhando, Ele continua fazendo, Ele continua livrando, Ele continua abençoando, Ele continua realizando milagres. Ele continua cumprindo as suas promessas. Esse texto de Josué nos mostra claramente a ação poderosa de Deus, ativada pela fé dos homens. A sua fé é poderosa. Você precisa ter esse entendimento, que a sua fé, se estiver na pessoa certa, é capaz de mover montanhas. Que a sua fé, se estiver no Deus certo, é capaz de abrir as portas que homem nenhum pode abrir. Deus é um Deus que cumpre promessas. E o que a gente aprende aqui nesse texto? Primeira coisa, a Bíblia diz que Deus deu a terra que Ele havia prometido. Ou seja, nós precisamos ter a fé num Deus que entrega. Diga assim, eu creio no Deus que entrega. Não é um Deus apenas que pede, é um Deus que nos entrega. Não é um Deus que apenas só quer receber, é um Deus que faz questão de nos abençoar. Deus que prometeu a terra é o Deus que entregou a terra. E a Bíblia vai dizer que Ele não entregou uma parte, Ele entregou toda a terra. Ou seja, aquilo que Deus se promete, Ele não te entrega pela metade. Ele não dá apenas uma porção, Ele não dá o que sobra. Se Ele te prometeu, Ele vai fazer do jeito que Ele prometeu. Deus entrega promessas e a cumpre. Mas o processo, irmãos, envolve algumas coisas, envolve acima de tudo a nossa fé, envolve a nossa paciência, envolve a nossa preparação. Tem pessoas que desistem aí, mas em nome de Jesus, o Senhor te trouxe aqui nessa noite para dizer a você, não desista ainda, porque a promessa vai acontecer. Talvez não aconteceu em 2025, mas quem sabe não seja logo no começo desse próximo ano que está para iniciar. Você não pode perder a sua paciência de esperar o tempo certo de Deus. O povo passou 40 anos no deserto, mas eles entraram na promessa. Diga assim, pode demorar, mas a promessa vai chegar, em nome de Jesus. Você crê nisso?
O que faz a diferença é uma fé que obedece, é uma fé que espera, é uma fé que crê a ponto de agirmos. Está na hora de você tomar uma atitude, está na hora de você agir de forma diferente. Você quer mudar o ano na sua vida? Mude você primeiro, faça algo diferente, faça o que você não tem feito. Talvez buscar mais a Deus, talvez orar mais a Deus, talvez ler mais a palavra do Senhor, talvez vir aos cultos aqui semanais, talvez para você experimentar aquilo que você não experimentou, está faltando você fazer aquilo que você não fez. A fé precisa nos fazer agir, mesmo sem entender tudo, irmãos. Em nome de Jesus, nem tudo nós vamos entender. As coisas com Deus, Deus não nos revela tudo, porque se revelasse tudo, a gente não sairia do lugar. Mas Deus quer que você, através da sua fé e da sua confiança nele, você possa agir. A fé não é só acreditar que Deus pode, a fé é obedecer como se ele já tivesse feito. É como Abraão, que Deus chamou Abraão, disse: sai da tua terra e da tua parentela, Abraão, vai por uma terra que eu te mostrarei. Deus não deu um mapa, Deus apenas deu uma palavra. Deus não vai te dar mapa, Deus vai te dar uma palavra. E se você tem uma palavra, apenas confie na palavra de Deus e vá, porque se ele disse, se ele falou, ele não é filho do homem para que minta, nem se arrependa, ele vai cumprir na sua vida. Deus chamou e Deus cumpriu. Então a fé que crê na totalidade da promessa, irmãos, não apenas no que é imediato e no que é confortável. Nós estamos no meio de uma geração que só busca o que é imediato, só busca o que é confortável. Mas aqui nessa noite Deus está levantando um povo que tem a paciência e a fé perseverante de saber que ainda não aconteceu, mas Deus ele vai fazer acontecer. Eu não vou desistir, eu não vou abandonar minha família, eu não vou largar o barco, eu não vou ficar para trás, eu vou firme até que a promessa se cumpra. Diga assim: eu quero. Diga mais forte: eu quero, nesse próximo ano, viver a totalidade da promessa. Você pode aplaudir a Ele nessa noite? Glória a Deus. E esse texto, irmãos, nos leva a entender que além de Deus, o Deus que entrega é um Deus que age. A Bíblia vai dizer que o Senhor lhe concedeu descanso. A Bíblia diz que o povo passou 40 anos lutando, irmão, no meio do deserto. Era maná que descia do céu, era água que saía da rocha. Mas quando chegou na promessa, Deus deu descanso. Tem gente que está cansada, mas Deus é um Deus que age. Deus é um Deus que te dá descanso. E o descanso, irmãos, não vem da ausência de lutas. O descanso vem da presença do Senhor no meio das lutas. Descanso não é a ausência de guerra, descanso é a presença de Deus no meio das batalhas. Deus age dando descanso a você. Nessa noite Deus trouxe aqui, balança essa pessoa que está ao seu lado e diga assim: se prepare. Se 2025 foi um ano que te fez cansar, 2026 Deus te dará descanso. Deus te dará descanso. Deus te dará descanso. Diga assim: as suas guerras Deus vai guerrear por você. Diga assim: as lutas da sua família, Deus te dará vitória no teu descanso. Diga ela assim: deixe Deus trabalhar por você. Amém? Você crê nisso? E por último, Deus honra cada palavra que Ele liberou. O texto diz que nenhuma promessa falhou. Diga a 3 pessoas: nenhuma das promessas do Senhor falhará na sua direção. Diga a 3 pessoas: nenhuma promessa do Senhor falhará na sua direção. A Bíblia diz que Deus cumpriu todas as promessas e nenhuma delas falhou. O tempo passa, irmãos, mas a promessa de Deus permanece. Nós vamos virar um calendário, mas além de um calendário nós precisamos virar a nossa vida. Deus te trouxe aqui para falar com você, homem e mulher. Não acho que é só para essa pessoa que está ao seu lado. É para você mesmo que Deus está falando. Você está cansado de viver essa vida. Você tem lutado demais. Você já tem perdido até as suas esperanças. Você está aqui porque alguém te trouxe, porque alguém te convidou. Mas Deus está falando ao teu coração, dizendo que não é apenas uma virada de calendário que vai mudar a sua realidade.
você precisa virar algumas realidades da sua vida, para que além de você entrar em um ano novo, de fato o ano seja um novo ano na sua direção e na sua casa. Deus tem promessas para realizar, mas a chave está nas suas mãos, que é a tua fé nele. A sua fé é a chave que abre a porta que Deus precisa. O tempo está passando, mas a palavra permanece viva e eficaz. A virada das nossas vidas começa quando nós escolhemos crer no Senhor. E essa é a noite que o Senhor te chama e te faz um convite, para que você viva a totalidade da promessa de Deus. Deus está querendo honrar a palavra dele na sua vida. Deus quer realizar para que o nome dele seja exaltado. Então você pode declarar nessa noite dizendo assim: eu escolho crer que nenhuma das promessas do Senhor falhará na minha direção. Diga assim: eu vou viver a totalidade das promessas.